eu tenho duas histórias sobre isso. O que que aconteceu? Alguém me deu algum recado em inglês aqui? A Não, bateria. é que começou a gravar, tá tranquilo. Ah, Eu tá. vou falar agora. Eu falei, o que que eu estou fazendo de errado aqui? Onde foi que eu errei dessa vez? Eu pensei que fosse coisa da bateria acabando, eu acho que ainda não. E duas histórias, eu acho que dá para a gente é, pensar aqui, eu compartilho com vocês e depois vocês vão ver que essas histórias têm tudo a ver com a proposta e eu quero parabenizar, desde já agradecer o convite. E eu sempre falo, cada live que eu faço tem uma condição, é voltar presencialmente em algum momento, tá? Isso tem que rolar. Eu tomei um café em Vitória da Conquista a última vez que eu tive com vocês, amei aquele lugar, eu sou apaixonado por café. Se não me engano, acho que foi a Paloma que me conduziu com o Léo. Acho que você tava, viu, Léo? Foi, tava eu, Paloma e Roberta. Eu Paloma e sonho, eu sonho muito com aquele café, de vez em quando acordo, poxa, na verdade e tal, mas vamos marcar um outro, viu? aquele café. E a primeira história é de um livro, não sei se vocês leram e qual o sentimento que cada um acabou tendo com o livro, mas Em Seus Passos, que faria Jesus? Esse livro, eu acho que quem leu na adolescência deve ser muito marcado de alguma forma. É um romance, é uma novela, mas é muito interessante esse livro. Tem filme também, mas eu assisti o filme, mas não é a mesma coisa. Primeiro leia o livro, depois vai para o filme, né? Olha, aí o nosso pastor sempre comenta sobre esse livro, que legal. Esse livro eu li aos meus 12 anos de idade. Não foi muito tempo, agora é recente. Então, assim, com 12 anos de idade eu li esse livro e esse livro impactou a minha vida, não só naquilo que a gente chama de contexto de igreja, mas em todas as esferas possíveis que a gente acaba se envolvendo em termos de comunidade, de vocação ou profissão, sei lá, se eu consigo separar essas coisas até no curso, no que eu quis estudar depois, no que eu quis me tornar depois. Então, influenciou de uma forma muito especial. Fica a dica para alguém queira ler algo novo e algo, acho que essa é uma sugestão. E esse livro, ele é exatamente isso, em seus passos. O que faria Jesus? Tudo que o cara vai fazer, ou não só o cara, a mulher também vai fazer, esse cara serve para a mulher também e tal, a mina vai fazer, o humano, eles fazem essa pergunta, o que faria Jesus? Aí tem um jornalista, será que Jesus faria essa cobertura? Jesus publicaria isso? Aí tem um lance do cara que vai para o estúdio gravar, será que Jesus gravaria, assinaria esse contrato? Então é um lance bem interessante de trazer Jesus para o tempo todo, tempo e fora de tempo. Então acho que aqui é onde conecta com a gente o livro. É uma vida de aprendiz, de discípulo com Jesus o tempo todo. E quando eu falo o tempo todo, não apenas aquilo que se limita, aquilo que você vai fazer, que a gente costuma dizer o que é secular, o que é sagrado. Não dá para separar, divorciar isso. As coisas se conectam quando a gente pensa que o que é ser de fato um discípulo, e esse discípulo ele acaba sendo discípulo, ou repetindo a história ou o que aprendeu com Jesus em todas as esferas da sua vida, de suas vivências e experiências. Bom, essa é a primeira história de um livro e como ele influenciou a minha vida. E depois disso, tentando na prática, e muito tempo depois, eu trabalho em uma organização como diretor nacional de um departamento de jovens batista, no caso da Convenção Batista Independente, e dentre as nossas ações, uma delas são viagens, uma delas é viagem missionária, né? Por exemplo, viagens que a gente chama de experimento, aquilo que a galera vive na igreja, no dia a dia, ou em acampamento, ou uma conferência, ou um congresso, enfim, ele é desafiado a experimentar, a emprestar parte do seu tempo, seus recursos e seus talentos e fazer uma viagem de experimento missionário para algum lugar, seja para dentro ou fora do Brasil. A gente faz cerca de 2, 3 viagens por ano com grupos diferentes. Eu me lembro que uma das viagens que coordenei, e nem todas eu consigo ir, é claro, mas em uma delas eu me lembro de um rapaz que eu estava discipulando. Ele, filho de cristão, passou pela igreja, acabou se envolvendo com arte cênica e vida de teatro e acabou achando que Jesus também era um teatro, que a religião fosse um teatro e que tudo que Deus fez, como diz alguns teóricos, ou sei lá se posso chamar de teóricos, enfim, que tudo isso é um teatro. E ele acabou tomando para a sua vida emprestada essa ideia
Eu comecei a trabalhar com esse cara durante muito tempo, eu diria anos. E ele me viu anunciando uma viagem dessa. E ele falou assim: poxa, você disse que tem que ter 2 anos de vivência em igreja, tem que ter um pastor, tem que ter uma fé, tem que ter algo. Eu não tenho nada disso, não tenho um pastor, mas eu vou dizer que eu tenho você como meu pastor e é tudo que eu tenho. Mas eu topei nessa viagem. Do jeito que você fala, dá vontade de ir. Eu estava discipulando já há mais de 2 anos esse cara, de encontrar pessoalmente, conversar e passar altas noites juntos, conversando. E eu não falei para ninguém da equipe, falei, ok, você vai comigo, e qualquer coisa você fala que eu sou o seu pastor, tá tudo certo, você vai comigo. E ele foi comigo para o Peru. A gente foi para uma viagem em Arequipa, e algumas comunidades de Arequipa, mais interior de Arequipa ainda, como Juliaca e outras comunidades. Eu me lembro de uma ocasião, estávamos todos orando, não existia luz elétrica, a luz era tipo uma lamparina, não sei se vocês lembram o que é uma lamparina, pergunte aos pais, avós de vocês, mas eu acho que não é algo tão distante da gente, uma lamparina. A Fabiana já está perguntando a alguém aí o que é uma lamparina. Léo sabe Tô o que vendo. é, ele sabe. Léo lembra, todo mundo tá chamando Léo de vovô aí, cara, por quê? Que maldade, Léo. Então, o Léo deve ter alguma lamparina em casa, quando ele já vai embora, ele guarda aí dos avós, talvez. Todo mundo acha que o Léo lembra. Isso, dos E, avós. cara, foi uma cena muito grande. Se tiver algum artista aí, um desenhista, quiser desenhar isso, é muito legal. Eu falei isso uma vez, eu contei uma história e no final o cara me entregou o desenho. Eu achei o máximo. E essa história tinha um cara, esse cara que estava comigo, um discipulado, eu estava discipulando. Ele estava nessa viagem, comportou muito bem. Já estávamos quase nos últimos dias da viagem. E ele todo empolgado, assim, poxa, e as pessoas elogiavam ele, e eu, meu Deus, ninguém sabe quem é esse cara, esse é um ateu, esse cara é um maluco, ele xinga todo mundo, xinga Jesus, a mãe, os crentes. Mas eu orando com ele o tempo todo, ele deu um exemplo fora de série. Ele foi um cara, o garoto nota 10 a viagem, que as pessoas da igreja chamavam voluntário, já chamava ele. E ele era, sabe, aquele cara mais benção, mais manto da turma. Muito, tipo assim, cara, para quem acredita em predestinação, era o predestinado, era o cara, sabe? Era o João, era o amigo de Jesus, de colocar a cabeça no ombro e chorar, tal, bota a cabeça no meu ombro e chora. E nessa cena de um culto, cada um cantava, terminava uma canção, tinha um violão, voz e violão, daqui a pouco um orava, parava, tudo muito espontâneo, o outro citava um texto, um contava um testemunho, e aí daqui a pouco faz um silêncio e aquela luz de lamparina refletindo no rosto desse amigo, desse rapaz que estava trabalhando, e refletia lágrimas caindo. E ele começou a fazer uma oração. Aí Deus, muitas vezes eu fugi de você e a verdade é que o Senhor nunca fugiu de mim. Eu nunca acreditei em você de verdade, mas você sempre acreditou em mim. Se esse negócio não existe, o maluco da história agora sou eu, porque não tem como fugir. Eu me rendo, eis-me aqui, faça da minha vida o que tu queres. E eu entrego hoje a minha vida. E ninguém entendia, e só eu quase que falando em línguas, em mistério. Assim, eu entrego a minha vida, ela te pertence, ela é a tua vida. E eu quero viver o resto da minha vida para ti. E tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sei, te pertence. Muda a partir de hoje a história da minha vida. E eu confesso-te diante de todos: tu és o meu Senhor, meu Deus, meu Salvador. E foi um momento muito especial, mas ao mesmo tempo as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, só eu. Se todos entendessem, talvez seria um momento muito louco ali de avivamento, talvez. E ele entregou a vida para Jesus naquele dia, depois de anos de conversa, e quando nós voltávamos, eu estava ao lado da minha esposa, a Keila, e ele pediu para conversar um pouco, sentar um pouco comigo, que ele queria compartilhar algumas coisas. E ele falou assim: olha, cara, você sabe, eu tenho uma pessoa que eu vivo com uma pessoa, a gente tem uma vida, e pela parada que vocês falam, não tem nada a ver com a vida de vocês, e eu preciso botar esse negócio em ordem. Chega lá, vou fazer um pedido de casamento, e você topa fazer o meu casamento? Eu falei, na hora. 6 meses depois, eu estava lá fazendo o casamento desse cara, e hoje ele está estudando teologia, e em breve será consagrado a pastor. Então, um discipulado não é algo que vai rolar de uma semana, 2 semanas. É um tempo, e quando você menos espera, você vai ver que é Deus que faz, não é nós. Então, a primeira fala, eu acho que é a paciência, né, cara? Eu acho que é a paciência. E tendo já introduzido com esse testemunho, eu acho que um dos maiores discipulados que eu vou enfrentar agora, o Léo vai mostrar agora na tela,
E agora o meu desafio é esse próximo discipulado, né? Que vocês vão entender o que eu quero falar a partir de agora nessa introdução. Vai aparecer aí, Léo? O Senhor mandou aqui 2 vidas Vai sim. para o Abandona, vai discipulado e aparecer agora são essas pessoinhas que eu tenho que discipular a partir de agora, né? aqui. São meus filhos, o Azaf e a Alice. Azaf tem 1 ano e 2 meses e a Alice tem 1 ano e 2 meses também. São gêmeos. E aí Deus falou assim, agora você vai discipular essa galerinha. E eu faço o culto doméstico com eles, e eu oro com eles, falo no particular, e a sensação que eu tenho é que eles estão entendendo tudo, e está sendo muito gostoso fazer isso. O que que eu quero dizer? Obrigado aí, eu estou vendo uma movimentação muito bonita aqui, lindos. Eu vou comer R$ 1 por olhada depois. Obrigado pelo carinho de vocês aí, são fofos. Nós esperamos por muito tempo e aí, de repente, Deus nos surpreendeu com isso. E a Keila, que está do meu lado, minha esposa, somos casados há quase 11 anos, vai fazer 11 anos agora, nesse segundo semestre, final do ano. E o Senhor nos presenteou com essas bencinhas aí. São bênçãos, assim, quando eu olho, eu esqueço até que eu estou falando, pode ir, Léo, obrigado. É isso aí. Obrigado, Léo. E quando eu compartilho família, é porque o discipulado, ele começa em casa. O discipulado começa em casa. Durante muito tempo, Deus me deu a oportunidade de servir fora, mas hoje Deus está me dando a consciência de que agora é ok, mas o discipulado começa em casa. A nossa missão começa em casa. Tem uns textos que a gente lê, que uma galera que encontra com Jesus e experimenta uma nova vida, a primeira coisa que Jesus fala agora, volte para casa. Volte para casa, volte para casa. Então eu acho que está na hora, não que eu vou parar, mas eu tenho uma sensação que Deus está mandando agora dar uma atenção especial. Agora volte para casa e conte o que Deus fez. E aí eu lembro de Atos 4:20. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aí eu lembro, quando a gente fala de casa assim, esse voltar para casa, eu lembro de Salmo 78. Não oculteis dos vossos filhos as maravilhas de Deus. Então, discipulado é o contar o tempo todo. Para quem gosta de acompanhar os textos que eu estou falando aí, antes de entrar num. Eu vou parar um momento aqui, eu estou falando para caramba, mas eu vou parar, vou estacionar meu pensamento em um texto específico, a gente vai refletir, vai dar um começo, meio e fim aí, acho que vai dar uma tese legal depois, sei lá, uma proposta aí de mestrado, doutorado para alguém, daqui a pouco. Mas o texto que eu citei, acho que, não sei se vocês estão acompanhando, eu falei Salmo 78, e o versículo 4. Não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louvores feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas. Recentemente eu estava pensando sobre isso, sobre o poder dessa relação intergeracional entre o mais velho e o mais novo, os pais e filhos, avós. Talvez eu falo com alguém que não tem um pai biologicamente, que é pai espiritual, um pai que ensinou, como eu costumo dizer, como Jesus entrou na nossa história através dos nossos avós, dos nossos pais. Nem todo mundo vive a história de Timóteo, que a mesma fé que habitou em tua avó, a tua mãe, isso certo que habita em ti. Às vezes o Senhor permite que os nossos pais espirituais nem sempre são os pais biológicos. Mas fato é, nós temos alguém que nos ajudou a reconciliar com Jesus, com Deus, né? Que foi um canal, um instrumento. Bom, pensando nessa responsabilidade de família, eu acho que está aí um campo, uma oportunidade para alguém estar em tempo e fora de tempo com alguém, discipulando alguém. Então, isso é a primeira coisa que eu quero dizer nessa introdução, é que o melhor de tudo é que a gente sempre tem alguém para discipular. Essa é a minha primeira fala. Por mais que alguém daqui a pouco vai dizer, eu moro sozinho, não moro com ninguém. Cara, você mora com alguém, você tem alguém. Se não tem alguém, tem alguém. Eu acho que tem. Se não tem alguém, a Raquel mora com alguém, né, Raquel? Você estuda essa vida solitária sozinha, Raquel? Como é que é a tua vida lá? Fala aí. Ah, eu moro sozinha. Mora sozinha? Sozinha. Mas assim, como eu moro no prédio, aí eu tenho a Maria, eu tenho a Isabela, eu tenho. Tem gente que te vê o tempo todo tem ali. a Sabrina, e aí o dia que eu não apareço, quando eu fico aqui enclausurada, os meus pensamentos, ai meu Deus, foi tão poético. Aí a Maria me interfona, aconteceu alguma coisa, não desceu, nem para trazer o lixo não desceu hoje. Legal, tá vendo? A gente sempre tem alguém perto. Então, acho que a grande parada do discipulado é
quem é que está perto de você? E aí eu vou falar, esse discipulado é consciente ou inconsciente? Aí, às vezes, o cara nem percebe que está sendo discipulado, às vezes, mas você está trabalhando ele. Certo é que você tem alguém na sua mira. E aí, você está cobrindo essas pessoas com suas orações. Outra coisa que eu gosto de falar também sobre discipulado, antes de entrar aqui agora, né, em uma reflexão específica, é que é impossível você discipular muita gente ao mesmo tempo. Não, é impossível mesmo, não vai dar certo isso. Você precisa ver com quem que você quer trabalhar. Quem trabalha com todo mundo não trabalha com ninguém. Acho que é um pouco do que eu acredito. Então, pensa com quem que você quer trabalhar durante um bom tempo, tá? Bom, tendo falado um monte de coisa da vida e do que penso, agora vamos para uma parada seguinte. Pensando nessa proposta, e aí vocês podem cavar um pênalti, me interromper, falar alguma coisa aí, ó, tá? Por favor. E aí é bom que eu peguei uma água e nem acabei trazendo para cá, mas já foi. Quando a gente fala de discipulado, em tempo e fora de tempo, eu quero fazer também começar de uma pergunta assim. Vamos chamar de. Alguns falam de discipulador, outros falam de mestre. Não sei como é que vocês têm um termo para isso, para usar o mesmo termo que vocês usam? É o Discipulador. discipulado e o discipulador? Discipulador mesmo que a gente diz. Discipulador, vou usar esse termo então. É porque tem lugar que fala o líder, o 12, o 15, o sétimo, tem um número, tem os códigos. Então, assim, é legal usar o termo que vocês usam. O discipulador. Talvez a minha pergunta agora seja: qual é o discipulador que todo discípulo precisa? Talvez eu comece com essa pergunta. Qual o discipulador que todo discipulado, seria isso? Me ajuda aí, a galera aí, que todo discipulado precisa? Se eu estivesse falando para liderança, eu falaria qual líder que todo liderado precisa. Mas vamos pensar nesse termo que a gente foi convidado para pensar. O que se parece com Jesus, olha legal a galera falando aí, mas fala mais. Vou anotando aqui o que eu não anotei, aí bom que vai ficar, acho que a gente vai ter mais pontos aqui na pregação de hoje. Ponto 4, ponto 5, ponto 6. Eu acho que quando a gente fala desse momento que a gente está vivendo, vamos colocar e considerar a pandemia, alguns novo normal. Eu não sei se existe um novo normal, se esse novo normal é só para amenizar a dor ou a incerteza, não sei, ou se é um novo normal. Eu não descobri ainda. Quem sabe mais para frente a gente descubra o que será disso. Mas eu gostaria de começar já pensando numa citação. Eu escrevi assim, que um líder, um discipulador com uma cosmovisão cristã, com uma visão geral, máxima possível de vida cristã e de consciência, talvez eu não vou exagerar aqui, mas de uma consciência global, uma consciência de mundo, tanto tendências, de discursos, qual é a agenda do mundo. O mundo tem suas agendas. Qual que é a agenda? Quem é que está publicando uma agenda? Quem é que está brigando por uma agenda nesse mundo? Seja político, enfim, qualquer área, seja na mídia, que tudo se junta depois, você vai ver que é uma coisa só mais na frente. Mas esse líder, esse discipulador com essa consciência de vida cristã, não apenas numa tradição, a gente está muito preso talvez a uma tradição, um pensamento limitado à igreja local, esquecendo da missão global. Alguns falam local, né, que é local e global ao mesmo tempo, é um termo que já se usa há um bom tempo. E aí a gente pode pensar em que, trocar em miúdos aqui, uma consciência material do mundo, essas questões sociais, uma consciência de santidade, uma consciência, líderes, discipuladores com uma consciência de moral, que tem uma consciência de vocação, que consiga pensar no outro, ao ponto de que o outro veja que você entende de uma vocação e que pode ser, quem sabe, vou usar um termo aqui, um mentor, um orientador, um facilitador. Olha, cara, o que você falou tem sentido. Um líder
que consegue ver um pouco além, né? Um discipulador nesse aspecto. Mas, acima de tudo, também, eu estou destacando porque é a partir dessa visão espiritual que a gente enxerga também todas as demais coisas, ao ponto de não entendermos as demais coisas como não espirituais. E tudo é espiritual. Então, se eu compliquei demais, eu descomplico falando o seguinte: quanto mais noção de tudo você tiver, eu acho que já é um passo a mais. Eu disse um monte de coisa para falar só isso. Quanto mais noção de tudo você tem, vai ser uma coisa legal. Você vai conseguir ajudar mais pessoas. Um cara que toca música em dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e algumas menores e maiores, ele impressiona um determinado público, mas os caras que faz algumas dissonâncias e alguns acordes mais, enfim, eu acho que já consegue impressionar mais pessoas. Quando eu falo impressionar, talvez eu corro isso e está usando um termo não tão que eu quero usar, mas no sentido de influenciar, de acrescentar, de ajudar pessoas com mais possibilidades. Bom, e aí, esse líder, tendo um pouco disso tudo, ele vai ter algumas facilidades. E aí, partindo agora para um texto, eu pensei no texto de Jesus e Pedro. Aí eu estaciono o meu pensamento para falar a partir de agora sobre esse tempo e fora de tempo, a partir desse encontro, desse contexto, desse recorte bíblico de João 21, do versículo 1 até o versículo, acho que até o capítulo 21 todo, mas enfim, acho que até o 18 já nos ajudaria bastante. O texto começa falando que depois disso o quê? Jesus estava já aparecendo para algumas pessoas. Depois de quê? De ter aparecido para algumas pessoas, aí Jesus agora vai aparecer no mar, ele vai aparecer agora para os seus discípulos, e entre eles ali estava Pedro. E o contexto aqui também, eu vou falar um pouco sobre Jesus. Jesus havia acabado de ressuscitar. Vamos pensar assim: seus discípulos, pelo menos esses ainda não tinham essa consciência, esse conhecimento dessa notícia, não havia acessado internet por um dia, ou estava assim, sinal, alguma coisa rolou ali que os caras não sabiam de nada, até Jesus aparecer. E qual é o contexto que Jesus aparece? Aquele contexto em que Pedro havia dito: vou pescar. Eu acho que é a Eni Orlandini, se não me engano, ela que fala sobre análise de discurso, essa relação entre o dito e o não dito, acho que é um pouco disso. Quando o texto fala de algo, naturalmente ele também fala de algo que ele não está falando diretamente. Eu vou dar um exemplo disso para você entender. Quando alguém fala assim, ó, parei de fumar, só isso. Logo você vai entender que ele fumava, mas ele não disse que ele fumava, ele só falou que parou de fumar. Então, não precisa dizer tudo para você entender tudo. E quando Pedro fala assim, eu vou pescar, Pedro também está dizendo o seguinte: olha, eu vou voltar a ser quem eu era antes. Se você já conhece um pouco da história de Pedro, sabe que ele veio do mar, ele veio dessa vida de pescador. Não vou dizer de ribeirinho, mas ele veio desse contexto de pescador. E quando Pedro fala vou pescar, ele está dizendo eu estou desanimado. A maior dificuldade do discipulador é o desânimo do discipulado. Não tem coisa pior, a vontade é desistir. Todo discipulador tem vontade de lavar as mãos e entregar esse miserável para lá e falar: Deus, está em tuas mãos, e agora eu sou Pilatos, lava as minhas mãos. Então, uma característica legal de Jesus é que ele não desiste dos desanimados. Por quê? Não são os animados, agora eu vou parafrasear um outro texto de Jesus, que vocês são bons de Bíblia, já sabem, eu não vou citar, vocês vão descobrir depois aí. Não são os animados que precisam de ânimo, mas os desanimados que precisam de ânimo. Né, os médicos, que precisa de médico, que não precisa de médico, doente, enfim. E aí Jesus veio ao encontro de um cara desanimado. Pedro falou: poxa, eu vou voltar quem eu era antes, vou abrir meu CNPJ, vou voltar a ser um pescador, vou atualizar meu Instagram, meu site, vou vender peixe. E só que esse é o cenário, esse é o contexto de Pedro. E o problema é que quando tem um desanimado, você não desiste dele não, porque o que vai acontecer? Esse cara vai desanimar outro. Olha o que o versículo 3 diz: nós vamos com você. Desanimado sempre leva outro desanimado. Pode crer.
Se tem um cara desanimado, alguém vai desanimar também. E aí Jesus sabe desse negócio, e aí ele vai se aproximar de Pedro. Então, a primeira característica que eu acho que a gente pode agora, depois de eu falar tanta coisa, não sei nem como que você, nem sei como é que você vai entender depois o que você anotou, mas eu vou chamar de primeira característica, depois de ter dado um monte de informação, é que a característica de um discipulador, ele se aproxima, ele chega junto. Então não é o desanimado, não é o discípulo que procura o discipulador, é o discipulador que procura o discípulo. Então não espere ninguém buscar a sua ajuda. Eu quero pensar que é você que vai procurar essa pessoa e vai proporcionar essa caminhada, essa jornada. E essa palavra, se você quiser anotar em um verbo, eu colocaria aproximar. Ou, se você quiser ser mais jovial, é chega junto. O papel do líder é chegar junto, é colar. Chega junto, iniciativa. Essa palavra é bonita, Eduarda. Top das galáxias. Topíssima essa aí. É essa aí, ó. Então, chega junto, se aproxime. Entendeu? E o legal é que tem sempre alguém com o coração aberto. E quanto maior o sofrimento da pessoa, maior a porta de entrada. Eu acho que esse momento é um momento muito especial para a gente despertar esse assunto do discipulado. 70% da juventude ela foi afetada de alguma forma pela pandemia, segundo a Conjuve, né? Conselho Nacional da Juventude. 28% dos jovens, aí o professor Léo vai me ajudar se eu estou correto, pelo menos é o que diz Conjuve também, Conselho Nacional da Juventude, uma pesquisa, é que 28% dos jovens não pretendem mais voltar a estudar, a voltar à sala de aula. Então, há um espaço gigante aí. E para quem curtiu o rock and roll há muito tempo atrás, não era meu tempo, mas eu escutei os mais velhos falando, tinha uma banda que tocava o sofrimento é um megafone, é Deus gritando que eu não sou um super-homem, que eu não vou passar sufoco. Eu acho que essa banda é super-homem, eu não vou passar sufoco. É do tempo do Léo aí. Os caras estão jogando frutos sagrados. Só para saber quem é mais antigo aí. Eu sabia, só para saber se tem mais antigo aqui. Você acha que eu vou ficar sozinho aqui, eu pagando mico? Enfim, então, quanto maior o sofrimento, C.S. Lewis também já fala sobre isso, né? C.S. Lewis fala que na celebração a gente fala com Deus, mas a dor a gente grita por Deus. C.S. Lewis tem uma parada assim, não me lembro agora, mas enfim, ele fala alguma coisa nesse sentido. Então, nada melhor que essa ocasião de pessoas precisando de pessoas, gente precisando de gente. Então, o que é o discipulado? É o encontro de duas pessoas caminhando juntos. Na pedagogia, vai ver que é o pedagogo, acho que tem a ver com mão, e é o professor, o pai, né? O pai e a criança andando juntos na mesma direção, de mãos dadas. Então, isso é o discipulado, é o caminhar juntos. Então, mas começa com quem? Com a iniciativa do discipulador. Eu vou ajudar tal pessoa, eu me proponho a transformar a vida de alguém. Às vezes o inverso acontece também, isso é maravilhoso. Deus dá uma força para a gente às vezes, vai que a gente não chega em ninguém, e Deus, ó, cuida desse aqui, é seu. Mas aproximar, eu acho que isso é tomar muitos cafés juntos. Olha aí, se vocês quiserem me discipular, chamar café aí, eu topo demais, café é meu ponto fraco. Então, tomar muitos cafés juntos, enxergar o potencial. Hoje eu conversei com um cara, tive uma experiência maluca. Eu falei, Deus, eu quero batizar esse cara. Eu falei para Deus, eu quero batizar esse cara. Esse cara, ele está produzindo um documentário bem interessante, muito me chamou a atenção, e eu entrei em contato com ele, eu marquei uma reunião com ele hoje, por videochamada. E aí eu, conversando com ele, a primeira coisa que eu perguntei para ele, falei, cara, eu vi o seu projeto, quero conversar com você, tenho alguma coisa parecida com o seu projeto, mas eu não quero falar nada disso por enquanto, se tiver tempo a gente conversa. Mas eu fiquei sensibilizado porque você disse que foi inspirado em pessoas que você perdeu uma irmã, não foi? E aí ele começou a se emocionar e falou, perdi o meu pai também na Covid, esse cara tem 24 anos. E aí ele falou, eu perdi. E aí eu comecei a ouvir, deixei ele falar. E aí ele falou assim, Eliseu, esse processo, eu estou te conhecendo hoje, obrigado pelo contato. Muitas pessoas entraram em contato comigo depois desse projeto.
Mas ninguém quis saber quem sou eu, da minha dor. Então, muito obrigado. Eu fiquei impressionado. Essa, galera, essa sacada nossa não é preocupar com o que o outro tem ou pode oferecer, mas quem é o outro. É se envolver com a dor do outro, é se envolver com a limitação do outro. E Jesus, ele vai fazer isso. Quando ele chega junto, aí o que ele vai fazer? Qual é o ponto de contato entre Jesus e Pedro? Jesus se envolveu com o problema de Pedro. Qual era o problema de Pedro? O mar não tapa peixe. Pedro vai ao mar. Acho que tem até uma parada dessa na TV. Pedro vai ao mar. Só que tô igual a Zona Leste de São Paulo, pá. E aí o mar não tapa peixe. E aí o que Jesus faz? Cara, vai do outro lado, eu te ajudo. Lança rei do outro lado. Aí o cara fala, Jesus, nem sabia que era Jesus, né? Que heresia. Ah, não, já tentamos a noite toda, tal. Aí Jesus, não, tudo bem, lance do outro lado, eu estou aqui com você. Ou seja, Jesus se envolveu com o problema dele. Jesus se envolveu, essa é a palavra, Jesus se envolveu com o problema de Pedro. Jesus se envolveu com a insuficiência de Pedro. O Pedro não estava bem no mercado de trabalho. Pedro não estava produzindo. Pedro já estava para desanimar, cara. Tentei a noite toda, passei a noite em branco. E aí Jesus chega junto. Cara, isso é maravilhoso. Acho que essa é a nossa missão, se aproximar das pessoas, da dor das pessoas, da necessidade das pessoas, e enxergar essa questão, né? O que está faltando na vida das pessoas. E aí, depois disso, é claro que Jesus agora não vai só ser um encontro e vai embora, acabou, porque senão era só um evangelismo. Eu sou apaixonado por evangelismo de impacto. Eu já dei 1000 seminários sobre evangelismo, no Brasil e fora do Brasil. E uma das coisas que eu fico questionando é maravilhoso, é necessário, mas não é o suficiente. Eu tenho medo de ser parecido àquelas pessoas que fazem filho e deixam lá e não cuida. É doido esse negócio? Pô, Eliseu, tem um monte de filho aí espalhado no mundo, filho espiritual, por favor, em nome de Jesus, entenda isso. E aí, mas o pai não está lá para cuidar, o pai é espiritual. Então, o evangelista, ele corre esse risco. Embora eu considere que eu tenho o dom do evangelismo, Deus me deu, mas ainda bem que ele me deu também um temor, uma preocupação. Mas como é que vai ser esse evangelismo? Com quem que eu vou conectar essas pessoas depois? Como é que eu vou acompanhar essas pessoas? Porque evangelismo exige acompanhamento. O evangelismo é o primeiro contato. Aí vem a outra fala agora, essa aproximação, é o ver o potencial, mostrar o potencial das pessoas, mostrar a possibilidade das pessoas, ajudar as pessoas em sua vida. Como é que é? O que você precisa é fazer um currículo? Bora fazer um currículo juntos. Cara, o que você precisa? É estudar a prova? Pô, eu não sei não, mas nós dois juntos, pouco com pouco dá um pouco mais. Então, bora lá. Então, acho que cara, isso é maravilhoso. Dá vontade de parar e ficar só falando isso aqui o tempo todo. Entendeu? Um segundo momento, a segunda palavra é o acompanhamento. Por isso que eu falei, não basta ser o impacto. Aí é necessário agora o andar juntos. Esse andar juntos, eu vejo ele no versículo 6, 10 e 15. Jesus se aproxima e fala, bora comer alguma coisa, traga peixe. Aí comer já se torna uma coisa mais íntima. Você já torna uma coisa mais próxima. Olha, já estou comendo com você. Então já há um relacionamento mais profundo nisso. Comida aqui é apenas pretexto. A comida é apenas o que nos conecta, mas há algo muito mais legal nisso tudo. Aí, um outro momento é que Jesus começa a andar com Pedro. Eu não sei, mas às vezes eu viajo demais. Eu acho que a cena era de manhãzinha, o texto diz que era de manhã. Então você vê a praia pela manhã, a última vez que eu vi a praia de manhã foi em Porto Seguro, isso já faz alguns anos, não foi pandemia, e enfim, que passe logo esse momento, e se não passar, nós vamos assim mesmo, é o jeito, porque nem só de céu vivou, mas de praia também, céu, não céu celestial, o céu Brasília não isso é muito interno, é que Brasília não tem mar, tem céu, então o mar de Brasília é o céu, né? Por isso que a gente fala assim, só de céu. Ninguém vive só de céu. O céu de Brasília é muito famoso. Se você colocar o céu de Brasília, você vai ver muitas poesias, músicas. É uma coisa muito poética, o céu de Brasília. E faz sentido. Aí Jesus agora vai caminhar com Pedro na beira da praia de manhã, cara. O sol tá começando. Então é uma caminhada gostosa. E eu fico vendo os passos de Jesus e Pedro, e eles andando. Essa é a cena. E Jesus conversando com Pedro agora na praia.
um bate-papo, é uma relação de amigos agora, entendeu? A Roberta concordou comigo aí, que é lindo o céu de Brasília. Então aí Jesus e Pedro agora vai bater um papo. E você vê esse Jesus conversando com Pedro. Então é o acompanhamento. E isso é, para mim, a parte mais cansativa, é o acompanhamento. Porque tem hora que você pensa que você está perdendo tempo, tem hora que você pensa que o cara não quer. E a minha pergunta é, será que ele não quer ou ele não está conseguindo? Será que a gente não se tocou que é uma questão espiritual também? E é verdade, vou falar para vocês, às vezes não dá vontade de falar, pai, tá bonzinho agora. Eu estava acompanhando uma vez uma pessoa e ela tinha uma tendência de suicídio muito forte, e às vezes ligava meia-noite, falava, não se mata não, só vou ir amanhã, então amanhã a gente vai se encontrar e depois você vai ver o que você vai fazer da sua vida. Mas hoje eu não tenho como chegar na sua casa. Quando tinha condição, eu chegava, eu iria na casa dessa pessoa meia-noite, já fiz isso. Mas não era sempre que isso era possível. E às vezes eu falava, Deus, ela tá boa se ela achou hoje, ela vai para o céu brincando, né? Porque isso é coisa séria, ninguém brinca com isso. Mas a minha carne é fraca, é o velho homem fazendo humor com que não se deve. Deleta essa parte. Mas às vezes a vontade é essa mesmo, é liberar a galera. Poxa, é liberar, mas Jesus não desistiu de Pedro. E aí? Cara, Jesus não desistiu de Pedro. Eu sofri, me chamaram de um monte de coisa, de esquerdista, eu não sei o que é esquerdista, eu fui ver na internet o que é esquerdista, hoje em dia que eu não sei o que é ser de esquerda, me chamaram porque eu falei, pensei no Lázaro, pensei na filha dele de 2 anos, pensei na mãe, é claro que eu pensei no mal que ele fez, mas eu também pensei na filha de 2 anos, eu também pensei na própria situação dele, escravo do pecado, o Deus desse século cegou o entendimento. É claro que eu sei que há uma espiritualidade, uma possessão por trás de tudo isso, entende? Pô, mas a gente precisa ver o outro, enxergar com o olhar de Deus. Esse é um acompanhamento, isso é cansativo. Aí depois, a gente, quem sabe, pode marcar um bate-papo. Como não desistir de quem a gente quer desistir? Aí é um outro assunto, porque vontade tem toda hora, porque não é fácil. Mas é a paciência. E aí lá na frente, um dia você vai ver o fruto. Talvez se eu desistisse nos primeiros anos, 2 ou 3 anos do meu amigo, talvez eu não veria hoje um pastor, um cara estudando no Mackenzie em São Paulo para ser um pastor. Talvez eu não veria isso, onde ele estuda hoje, né? Faz teologia no Mackenzie. Então, acho que é essa aproximação, mas não é aproximar e depois vai embora, tchau, adeus. É o acompanhamento. E essa aproximação, para que tenha um acompanhamento de qualidade, precisa ser muito sincera, muito verdadeira. Quando eu morei em Campinas, São Paulo, eu evangelizava uma galera, saía, a nossa parada, o objetivo era evangelizar nas madrugadas gente que jamais iria numa igreja evangélica. Então era o nosso público predileto. Falar com quem nunca iria a uma igreja. A gente pegava o violão, ia fazer som nas praças, em alguns lugares, alguns barzinhos, e aí um cara uma vez fumando, tomando a bebida dele, e perguntou, cara, se eu chegar na sua igreja, vai rolar essa parada semelhante que vocês estão fazendo aqui hoje? Aí eu falei, se eu estiver lá, vai. Se eu não estiver, acho que não sei. Aí é outra história. Porque aí isso foi essa pergunta, essa situação que me faz pensar nisso. Não adianta a gente chegar com uma publicidade enganosa, propaganda enganosa. Se faz um tipo de evangelismo de abordagem, na prática é outra coisa, no acompanhamento é outra coisa. Então a gente precisa sustentar no acompanhamento a mesma pessoa que chegou ali no primeiro momento. Então é o acompanhar. Depois do culto é muito importante. É muito legal ver a galera no culto, mas o depois do culto é top. Eu tenho um amigo, não sei se ele ainda está fazendo, eu tenho um amigo, mas eu não vejo os vídeos dele. Inclusive, a gente tem um café marcado. Eu vou até ver um vídeo dele para estar mais atualizado. Ele tem um programa que chama Depois do Culto. Acho que é Depois do Culto, que grava no YouTube. É um youtuber, Depois do Culto, os vídeos dele. Então, não basta ser o culto, a programação, mas é o depois do culto, a vida dele, o dia a dia dele, como é que está ele com a família, é chorar junto, é isso mesmo, tá? É um pouco disso. Deus falou com eles durante o culto, falou durante uma conferência, falou durante um encontro.
Agora você precisa acompanhar e sustentar isso que Deus falou para que amadureça, para que haja uma maturidade, um crescimento, né? E por último, vai chegar um momento, sim, que é o soltar, o enviar. Essa hora você vai falar, agora está na hora de você acompanhar mais algumas pessoas. Eu tento pensar nessa ideia do discipulado, em alguns movimentos evangélicos o cara vai comprar um carro, tem que ligar se pode ou não. O cara vai fazer, não, acho que não é isso, galera, eu não estou falando nada disso. Deixa, senão você vai criar, tipo aqueles adolescentes de 35 anos em casa jogando PlayStation e enfim, dependendo da mãe, do pai, não deixa ele amadurecer e vai chegar uma hora que ele vai ter que vazar, entendeu? Meu nome é Gás, vazei. Deixa o cara agora produzir. A gente vai trazer aqui, eu nunca usei isso, então é um risco que eu estou correndo falar isso agora sem refletir. Peraí. É o mesmo Jesus que chama. Vamos lá, tá? Jesus chama e Jesus envia. Mas chega uma hora que Jesus não está mais com os discípulos. Agora o discípulo vai, o Espírito Santo vai. Tudo bem que ele agora fica o Espírito Santo, vai. Isso é melhor, isso é legal. Voa, meu filho. Aí vai chegar a hora que essa aí me lembrou um louvor abençoado. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá, botou a mão nos meus... E aí agora vai, que esse mundo é só teu, meu irmão. Essa música me enche da unção de Deus, porque é isso mesmo, entendeu? Se escandalizou aí, a Raquel vai fazer um acompanhamento, um discipulado depois, o Léo, o Wesley, a Fabiana, tá tudo certo. A Larissa, que tem uma cara bem de maturidade. Deixa eu ver mais a galera aqui. Pô, deixa eu olhar um pouquinho para outra tela aqui também. Pô, que legal, top demais, gente. Espero que não seja de idade, viu? Não mesmo. Pode ter certeza, Larissa, tenho certeza. Não, maturidade não tem a ver com idade. Bom, e agora acho que é o preparar para o soltar. Quando eu falo soltar, não é assim, vai embora, não, é o enviar, é um acompanhamento mais distante, né? Talvez você vai virar uma referência e essa pessoa vai te procurar uma vez ou outra, vai ser legal, mas alguém que aprendeu e considera você e aprendeu muito com você. Antigamente eu falava em espanhol, já preguei, mas faz tanto tempo. Tem uma frase que diz em espanhol: se não sueltas la moneda, tu mano não saudará, não é saudará, é saldrá de um pequeno frasco. Vamos tentar traduzir isso aqui. Se não, vou traduzir do meu jeito. Se você não solta a moeda de tua mão, você não terá um pequeno frasco em tua mão. Acho que é isso, deve ser. Eu vou ver depois isso aqui. Então, assim, acho que ao mesmo tempo tem a ver com aquela ideia de. Cadê os poetas de plantões aqui? Cadê, gente, os poetas? Quando você oferece rosa, fica o perfume em suas mãos. É uma imitação dessa frase. Quando você oferece algo, uma rosa, mas vai ficar o aroma da rosa em tuas mãos. Acho que é isso. Então, soltar, o enviar, permitir que essa pessoa avance, agora vai, entende? Isso é muito dolorido, às vezes, para a gente, né? Quando a pessoa vai ter que ir. Então, eu acho que tem uma hora que tem que ir mesmo. Tem uma hora que você tem que... Vai, agora é a hora de você andar só. Não é só no sentido de eu e Deus, não. Mas de exercer a tua missão agora de liderança, de discipulador. Então, eu vou sintetizar assim: aproxime dos jovens, chega junto, se aproxime, né? Acompanhe eles em todas as suas etapas de vida e alimente bem essa galera, tenha um bom conhecimento bíblico. Poxa, acho que eu deveria falar um pouco sobre isso, porque o que vai sustentar essa galera é a Bíblia, né? É a palavra de Deus. Então, se você não tem um conhecimento profundo, não é filosofia, não, porque filosofia, a galera da universidade faz melhor do que a gente isso, entende? Não tenta trazer um conceito filosófico, por mais que é legal, que agrega. Ao você falar de esperança, pode falar. Por mais que você seja um apaixonado pela esperança do Freiriana, sei lá, do Paulo Freire, de verbo esperançar, não, porque essa esperança depende de você, do que você é capaz de fazer. Eu estou falando de uma esperança mais escatológica mesmo, em Deus, da dependência em Deus. Não é uma esperança como palavra da moda. Essa esperança, ela não é sustentável. A palavra mais procurada no Google, nos últimos, agora, pandemia, foi esperança.
Mas não é essa esperança de esperar, seja lá, deixa a vida me levar. Não, é uma esperança de confiança em Deus. E por que nós temos essa confiança em Deus? Começa a falar, ministrar isso para a galera. E não só essa esperança do que eu sou capaz de fazer acontecer, esperança do verbo esperançar, que é bonito, que é, nossa, que top das galáxias, que bonito esse compêndio filosófico. Mas não é isso, é algo de Deus. Então, o que a gente tem, nenhuma universidade tem para oferecer, é maravilhoso. Eu quero continuar estudando, quando eu crescer, eu quero ser igual a Raquel também. Mas olha, galera, isso é maravilhoso, e bora, o mundo precisa disso, no sentido de pessoas em várias esferas da sociedade. Mas lembre que nós temos algo a mais, o Espírito Santo, essa convicção, essa esperança vive em nós, que o mundo não tem. E eu vi muita gente chorar, né? Gente que veio para me convencer, e eu, ok, concordo com você, eu não vou explicar como você, mas a minha pergunta você crê em quê? E quando é triste quando alguém não tem em quem crer. É muito solitário, é muito legião urbana, sei lá, não tem quem crer. É muito aquele grupinho que cantava também, Start, sei lá. É muito. Quem? Ah, eu não sei, tem umas bandas aí que ficam cantando música de emo. Eu não sei, não. Restart. Restart, não é? Fica muito deprimente. Eu só sei música antiga, vou ter que me atualizar, meu Deus amado. É isso aí. Bom, galera, e é isso. Eu acolher, aproximar, e acompanhar, e acolher, comer juntos. Tem um cara que chama Carlinhos Queiroz, eu gosto que ele falou uma vez uma palavra assim, mesabilidade. Eu fui ver no dicionário, não existia. Ele falou, mas para que você foi procurar? Não existe, essa palavra é minha. Mesabilidade é a capacidade de sentar na mesa e desfrutar da arte que a mesa proporciona. Então, é essa comunhão, essa riqueza, essa vida na vida, é você transmitir vida, história, e a partir da tua história você faz outra história. É maravilhoso isso. E eu louvo a Deus porque um dia meus pais entenderam isso. Eu estava lá no sertão, pertinho de vocês aí, em Aracatu. Graças a Deus está no mapa hoje, porque quando eu falo as pessoas não sabiam disso. Eu sempre tenho que falar que eu sou de Vitória da Conquista, porque Aracatu o povo não conhece, agora eu estou livre disso, eu tenho a minha cidade agora, depois que eu vi que está lá no mapa. E eles entenderam que eu fui preparado para algo, alguém aproximou, eu sei, eu tenho nomes de pessoas que se aproximaram, que não deixaram o filho do pastor revoltado contra a igreja, os que amaram, os que acolheram, os que abraçaram. E esse acolhimento, esse acompanhamento fez com que eu fosse quem eu sou hoje. Eu olho para essa história, a minha vontade é estar o tempo todo lembrando, agradecendo a Deus pela vida dessas pessoas. E quando vem o enviar, o soltar, é dolorido, mas faz parte, porque a obra de Deus está em movimento, é uma maneira da obra de Deus não parar em você, não morrer em você e não morrer na sua geografia, se espalhar por outras geografias, em outras comunidades, em outras pessoas. Isso, para mim, é a riqueza do discipulado. E ele começa em casa. Ele começa em casa e a gente não sabe onde ele termina. A gente sabe onde ele começou. Eu sei onde começou a minha vida, eu sei onde eu estou, mas eu não sei onde vai acabar. Mas eu estou indo. O maravilhoso é saber onde não vai acabar. Porque a hora que eu penso que acabou aqui, não acabou, eu já estou lá na glória eternamente com Deus. É para lá que a gente prepara a gente. É para lá que a gente prepara pessoas. E se tem uma coisa que não se pode fazer no céu, é evangelizar e discipular. Então a hora é agora. Deus abençoe, muito obrigado pela atenção de vocês. E o que eu tinha pensado, só isso. Respire. Pastor, amém, amém mesmo. E agora a gente vai abrir para perguntas, se o pessoal tem. Deixa eu só pegar uma garrafinha de água que eu enchi aqui. E, com licença, um minutinho, estou com você. É o tempo de vocês prepararem suas perguntas. A gente pergunta um bocado de coisa. Já passou 1 hora, a gente nem percebeu, meu senhor. Depois disso tudo, ele fala, foi só isso. Exato, já passou 1 hora e a gente nem sentiu. Já. A hora... Misericórdia. A hora fez assim, ó. Passou 1 hora, a gente nem sentiu. Aí, gente, ó, vocês podem fazer a pergunta ou no chat, ou você pode levantar sua mãozinha aí, ó. Que aí, quando você levantar sua mãozinha, vai aparecer aqui.
A Aline levantou a mão aqui, já no meio Eu não vi, não, da Kel. explanação. Aí, ó, a Aline levantou a mão, agora a Roberta levantou a mão, já está aqui com as mãos erguidas. Aline e Roberta, Aline, você está ouvindo a gente? Oi, Kel, tudo bem? Eu levantei sem querer, Kel. Tava aqui Agora tem que falar sem concentrada, nem querer. vi. Agora vai ter que falar, pronto, gostei. Ai, Mas ai, tudo viu? bem. Não, mas eu tô aqui só aprendendo, né? Entrando pro time dos discipuladores agora. E aqui, como o Kel falou, passou tão rápido que eu também nem percebi. Vou preparar minha pergunta aqui, daqui a pouco eu volto. Vai, nossa coordenadora levantou a mão. Oi, Nossa gente, chefe. boa noite. Beta! Saudade de vocês. Beta está em Brasília, viu, pastor? Pronto. Sério? Eu tô aqui, O que você faz em Brasília? Estuda, trabalha, mora, estou passeando? trabalhando aqui Olha desde o que legal. início do ano, desde março, mais ou menos. Ai, maravilha. Maravilha. Pastor, eu fui muito abençoada por suas palavras e, na verdade, não é uma pergunta, apenas um comentário, uma reflexão a respeito daquilo que você falou, né, do discipulado, e eu acredito muito que ele é intergeracional. A gente discipula quem está do nosso lado, mas a gente também pode discipular como filhos nossos pais, os nossos filhos e por aí vai. E tem uns versículos que marcam muito minha vida em relação ao discipulado, que está lá em Deuteronômio 6:5. Começa assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu poder. E diz assim, nos próximos versículos: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Eu acho que isso aí é o discipulado. O discipulado é viver. É você andando por sua casa, é você andando pelo caminho, é deitando, é levantando. Em todo tempo, quando a gente expressa esse amor do Senhor, a gente acaba, de certa forma, discipulando. Então, é o que você disse, né? E aqui fala do contexto da casa, né? Na sua casa, nos teus filhos, e volta muito para o que você falou. Então, isso é muito lindo. Eu acho que a gente aprende a discipular com o que é a nossa convivência com Deus todos os dias, né? Ele nos discipula e a gente consegue discipular o outro. É o vertical para o horizontal. Obrigado. É lindo o texto. Sempre quando a gente fala de discipulado, esse texto é porque fala andando pelo caminho, né? É, lindo esse texto. Obrigado por acrescentar. Legal. Mais alguém? Sem tumulto, gente. Fica à vontade, viu? Um de cada vez. Pastor, e quando o discípulo fica naquele sentimento de que não me deixe? A gente falou do discipulador que quer mandar, você mencionou da situação do discipulador, que às vezes a gente ouve muito dessa terminologia em algumas igrejas, é o pai e a mãe espiritual, e que tudo, se você vai comprar uma roupa, eu tenho que perguntar para o meu discipulador se essa roupa eu posso comprar. Se eu vou viajar, peraí que eu vou consultar meu discipulador. Às vezes até meio que uma obrigação, uma imposição quanto a isso. E quando o discipulador fica se sentindo, depois de 30 anos que ele foi discipulado, ele fica se sentindo o tempo todo órfão, o que a gente faz com esse discípulo? Responda, Léo. Eu O respondi. que a gente vai fazer com a Raquel? O que você vai fazer comigo, Léo? Vou responder, né? Quer dizer que sobra para mim responder. Mas o que eu vejo, o que eu penso é o seguinte: eu acho que esse discípulo que ainda está tão apegado ao discipulador, ele ainda não entendeu também a sua identidade de filho. E o próprio discipulador não soube mostrar para ele que o caminhar não está sobre eu dar um aval para o que ele deve fazer, mas é sobre entender o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Então, assim, a gente permanece na vida dele, como discipulador, como um amigo na vida dele, mas ele também tem que compreender que ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo, porque vai chegar o tempo dele ir. E se, como é que ele vai fazer não tendo mais o discipulador? O que ele vai fazer agora?
Eu acho também, mas essa pergunta é muito legal, essa pergunta, e porque eu acho que eu falei, talvez de forma muito rápida sobre isso, cria essa admiração, esse relacionamento, que a gente chama de uma amizade. A minha pergunta é se essa pessoa é apenas um refém de sanguessuga, que só está sugando, se ela continua discipulando, vivendo a vida dela, essa amizade, eu acho que é natural, eu não vejo problema nisso. Me parece que é natural, a não ser que essa pessoa fique eternamente dependente de alguém. Isso é diferente, tá? Acho que a maturidade chega uma hora. Tem um pastor, acho que eu ouvi de alguém, Neil Barreto, se não me engano, uma vez, ele estava usando o exemplo de que quando a criança está o tempo todo fala papá, mamá, isso é maravilhoso, lindo, papá, mamá. Meu filho está aprendendo a falar abi, ele pega a água e fala abi, abi. Isso é bonito. 1 ano e 2 meses eu acho maravilhoso falar abi. Mas a hora que ele chegar com 3, 4, 5 anos e ele falar abi, eu levo no médico, né? Alguém, tem alguma coisa errada aqui. Então, uma coisa esse relacionamento continua sendo forte, há uma gratidão pela vida de alguém, uma conexão, uma ligação, mas essa pessoa precisa demonstrar algum processo de maturidade, de crescimento, ao ponto de estar transbordando em outros lugares, não apenas esse sanguessuga, esse crente carrapato aí, só isso. Ele precisa passar, digamos que, pelo esse processo de transição, né? Como a Bíblia fala. Ele chega um tempo de não é mais um filhinho, né? Já é pai. Então ele precisa compreender esse tempo na vida dele. Manda Zezé de Camargo e Luciano para ele. Me manda não. Vai ser acrescentado no cantor cristão. Esse daí, no dia para dar um aval assim mais responsa, vai ser acrescentado no Inário. André Rafael, você levantou a mão sem querer, só fazer uma pergunta ali. Deixa eu ver se ele fala no chat ou eu falo no microfone. Foi propositalmente mesmo. É só para, não é bem uma dúvida assim, tal, só, sei lá. É tipo assim, eu queria saber exatamente como recorrer ao discipulador para pedir uma ajuda e tal. Porque eu não sei se é só comigo e tal, mas tem horas que dá umas travadas. Putz, será se eu tô sendo invasivo? Será se eu tô sendo desnecessário e tal? Eu queria saber como chegar para pedir ajuda. Eu não sei, eu pedi ajuda e você falou invasivo. Quem vai pedir ajuda, eu acho que é o discipulado. E o invasivo seria o papel do discipulador? Não sei se foi isso que vocês entenderam. Não? Sim, para tipo assim, não, por exemplo, você tem uma dúvida sobre alguma coisa, só que aí leva para outros caminhos, fora da palavra, sabe? Eu acho que ele quis dizer o discípulo ser invasivo com o discipulador. Acho que foi nesse sentido. Tá. Faz sentido isso, André? Sim. Tá, entendi. Primeiro, cara, assim, quando a gente fala de discípulo, são amigos caminhando juntos. Claro, normalmente, por mais que eu fiz aquela referência da fragilidade, da fraqueza, do desaparecer, mas a gente que quer ajuda. Ele some, mas depois ele volta. A gente está falando um pouco disso. Essa questão invasiva, isso é tão natural que você vai perceber até onde o outro lhe permite. Isso é um tempo, vai ser tão natural. Se você desconfia de invasivo, então vai segurando. Se você desconfia que está sendo, na dúvida, não ultrapasse. Mas tem uma coisa que é tão legal, é eu perguntar. O que você acha disso? Faça pergunta. Você se sente desconfortável? Ou então você fala, olha, eu me sinto desconfortável diante dessa situação. Eu acho que tem uma coisa que chama comunicação. E tem uma outra palavra que chama como é que tem uma palavra? Conversa assertiva. Acho que é essa. É tão difícil a conversa. A conversa assertiva é uma conversa difícil, é um alinhamento de temas aparentemente difíceis, mas você vai ver que é só difícil começar, mas depois vai ser natural. Então, porque é um negócio de confiança, credibilidade, e eu digo que é muito natural. É igual um namoro. Quando você começa a namorar com alguém, essa aproximação é com o tempo, e vai ser natural, ninguém pede, pergunta. É um relacionamento junto, né?
E a igreja, quando Deus compara a igreja com família, irmãos, isso também é natural, a familiarização das pessoas da igreja. Você tem muito mais familiaridade com alguém que está mais tempo do que com alguém que está chegando agora. Não, na maioria das vezes, pelo menos acho que é assim. Então, eu acho que eu te responderia assim: é natural, e onde você perceber que cabe uma conversa assertiva, vai pela conversa assertiva. Olha, acho que isso não é legal, ou faz pergunta. Eu gosto muito de fazer pergunta, acho que isso não vai ser legal, tal. Por exemplo, eu sou casado, tenho meus filhos. A minha esposa tem horário de dormir, ela é muito radical no horário de dormir. Eu aprendi a dormir com ela. Eu não sabia o que era dormir, eu sempre fui noturno. Eu ficava até 3, 4 da manhã lendo, ou fazendo, estudando alguma coisa, ou com amigos, enfim. Ia dormir para 9 horas ter que estar no trabalho, enfim. Mas aí se eu sei que amigos vêm aqui, ó, pode ser da igreja, ou novo convertido, ou não cristão, ó, minha esposa vai dormir, é o horário nosso, acabou, baby, amanhã tem mais. É muito claro. Só que eu brinco tanto que as pessoas não sabem, falam que eu bato brincando. Aí eu não sei se eles falam sério ou não, mas acho que eles entendem isso também, porque acaba conhecendo quem sou eu. Acho que o discipulador precisa também ter uma personalidade, uma identidade. E o discipulado vai respeitar a sua identidade, tá? Acho que é o limite, é o acordo. E aí vai a velha frase. Engraçado, a gente fala um monte de coisa para falar uma coisa só. O combinado não sai caro. É isso que eu quis dizer. Vai lá. Verdade. Eu acho que é nessa questão mesmo do relacionar, né? Então, você não vai sentir. E eu, como o Gisele falou aqui, pastor, o que nós, discipuladores, mais queremos é que haja essa conversa. Porque às vezes a gente se sente discipulando meio que sozinho, só a gente conversa, você pergunta algo ao discípulo e ele faz aquelas respostas bem curtas. Sim. Tá tudo bem? Tô. E como tá a sua família? Tá bem. E, e não desenvolve. Tem 2 perguntas no chat pro senhor aí, ó. Uma coisa também que eu não falei, muito importante, uma palavra que está na moda agora, ela é boinha até, é sobre vulnerabilidade. Acho que a Brené Brown escreveu sobre isso, se não me engano. Brené Brown? Está na Netflix. É um livro, mas também tem palestra na Netflix. E ela fala sobre essa vulnerabilidade, a fragilidade do discipulador. Não, isso eu que estou convertendo agora, porque ela não é nem cristã. Coragem de ser perfeito, isso mesmo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Gisele. Esse pessoal é muito antenado. Então, é muito fácil falar com vocês. Nossa, qual é o próximo encontro nosso? Fala aí. Então, assim, Bora marcar! Sem cara. problema. Pastor, o próximo é presencial, pastor. Oh, curti. Top demais. E o café já sabe onde vai ser. Então essa questão de mostrar também o líder, não funciona o discipulador mostrar aquela coisa de super-herói. Isso não funciona mais, esquece. É mostrar também a fragilidade, né? E é o que Paulo falou, essa Brené Brown, acho que descobriu isso agora, mas não. Paulo falou, quando penso que sou fraco, sou forte. Na minha fraqueza eu me fortaleci. Então é isso aí, galera. Sobre as 2 perguntas, você falou que tinha aí? Bem, Duda fez uma, que é: pastor, o senhor já discipulou pessoas que moram muito longe de sua casa? Como foi esse desafio? Quais estratégias? Cara, eu estou em contato com 2 pessoas, inclusive uma é uma médica aí da Bahia. Ela é nova pra caramba, uma menina médica. E a última vez que eu estive visitando meus pais, ela nos convidou, foi eu e minha esposa, e ela queria conversar com alguém, disse que me acompanhava pela internet, queria muito ser discipulada por mim. E tinha vontade de se batizar, mas não tinha tomado uma decisão. E aí eu falei que ia ver o que poderia acontecer. Eu pensei, sim, em começar alguma coisa online, ainda não comecei. E tem um outro rapaz em Minas, é líder de jovens na Igreja Católica, que perguntou se poderia discipular ele. Um líder de jovens da Igreja Carismática. Ele disse que sempre me viu na internet, acha o máximo. Ele disse que eu sou altruísta. Eu vou olhar na internet o que é isso, que eu não sei o que é. Eu não sei se ele está me xingando, se é coisa boa ou não é. Então, assim, eu estou para ser honesto com vocês, eu nunca discipulei ninguém à distância. Eu até usava uma frase: missão não funciona no EAD, vá. Então, eu não sei, agora talvez eu vou ter que mudar, assim, pelo menos nesse momento de pandemia, né? Mas por ser Minas e Bahia, provavelmente eu devo estar começando nas próximas semanas um encontro virtual, uma vez aí, a cada 15 dias, se eu conseguir, ou se eu conseguir uma vez por semana, uns 30 minutos por semana, 40 minutos, pode ser que sim. Estou empolgado, e aí na próxima reunião vocês me perguntam se deu certo ou não, mas eu não tenho, tá bom? Não tenho. Isso eu não sei.
Uma história engraçada que eu tenho, e olha que eu sou muito desligado para a internet, eu não acho que eu sou a melhor pessoa para usar a internet, e fico querendo ensinar todo mundo, mas eu não sou um exemplo. Teve um cara de uma gráfica que faz serviço para a gente, não faz mais, ele fez durante um período, e falou assim, pastor, eu preciso te falar uma coisa, eu já fui cristão durante muito tempo, sou desviado, desde quando você chegou aqui, comecei a te seguir no Instagram, eu voltei para a igreja e sou discipulando de uma célula só por te acompanhar na internet, eu tenho vontade de ser seu amigo um dia, mas eu só vi essa pessoa essas 2, 3 vezes na gráfica, não conheço, assim, de proximidade, e ele disse que voltou para a igreja me vendo na internet. Aí eu fico tentando olhar o que eu postei que converteu alguém e não sei. Aí eu não sei. Eu falei, não, isso não foi, deve ter sido. Não foi, então eu não sei. Mas eu acho que Deus trabalha, cara. Primeiro a gente saber que é Deus que está lá presente, né? O legal do presencial é que o olhar fala, o corpo fala, quando esse negócio é frio, de certa forma. Eu me esforço para a gente estar junto aqui, para ter uma presença aqui, nossa, mas não é a mesma coisa do presencial, o sentir. O corpo fala, né? E aquilo que ele não consegue expressar, e aí a gente consegue tirar mais das pessoas do que um tá, ok. É um pouco de adolescente também. Eu estou discipulando agora a minha sobrinha de 13 anos. É a coisa mais difícil do mundo, cara. Estou para mandar para outra pessoa. Se vocês quiserem, estou para mandar para aí. Eu encontro com a minha sobrinha uma vez por semana, né? Hoje eu liberei ela por esse encontro nosso, mas ela vem amanhã. Encontro com ela todas as quartas à noite. Ela vem aqui em casa. Tem 13 anos, está sendo muito difícil. 13 anos Oi, tá. Sim. Tomar banho. Mas tá bom. É o que é. Verdade. E tem a pergunta de Larissa, que fala assim, pastor, e quando o discípulo só dá vácuo e demonstra desinteresse, como agir? A gente aqui no discipulador, pastor, a gente tem uma confeitaria, viu? Que o que a gente mais ganha se chama bolo aqui, tá? Bolo? Então, conta pra gente um pouco disso. Bolo é boa. A gente sabe que tem muita gente, se você ler a Bíblia, eu preciso, às vezes, o legal do bate-papo é que a gente tem a oportunidade de refletir aquilo que a gente falou. É verdade que muita gente desiste, às vezes há um discernimento seu, se a pessoa está desistindo porque não quer mesmo, de fato, esse acompanhamento, não está interessado, ou porque é uma luta pessoal. Essa questão do discernimento, permita eu usar essa palavra, discernimento. Mas se você observar, tem muita gente que estava perto de Jesus uma hora, mas não queria nada. Daqui a pouco, quando Jesus começava a pegar pesado, os caras vazavam e iam embora. Então é natural que não é todo mundo que vai como é que é? A confeitaria chega em algum momento, então alguém vai dar bolo, né? Se Jesus chegou, teve alguém que deu bolo, foi embora, eu comecei a pregação agora, você sabe que na hora na hora do churrasco, agora que a gente ia entrar no assunto legal, a galera foi embora. Então, eu acho que é natural, é o acompanhar, é o fazer perguntas. Pô, e aí, é isso mesmo? Você está bem? Está seguro? Olha, não é por falta de um amigo, não é por falta de alguém que queira caminhar com você. É isso, eu acho que é um pouco disso, galera. Acho que tem coisa que a gente vai ter que descobrir juntos. E é muito difícil, não existe, já que você falou de bolo, não existe uma forma, né? Como tratar todo mundo. Cada um tem suas limitações e por que está se afastando. Se é uma depressão que isola a pessoa, se é uma arrogância que isola a pessoa, se eu não quero, isso não tem significado na minha vida. Acho que é difícil a gente tratar todo mundo no mesmo pacote. Acho que o discipulado ele é muito personalizado, então tenta descobrir um pouco mais desse cara que tá, ou dessa mano, que tá te dando bolo aí, e tenta buscar de Deus um discernimento, né? Temperamentos diferentes. Você sabe tudo. O legal da sala é que tem tanto discípulos quanto discipuladores. E aí os discípulos, quando ouvem isso, não, peraí, tem discipulador, peraí, eu também tô levando bolo. Mas o que é interessante que você falou aí, pastor Eliseu, é que realmente em cada perfil de discípulo, em cada perfil de discipulador, você vai ter pessoas diferentes que precisam ser tratadas em aspectos diferentes. Talvez Deus esteja tratando a paciência do discipulador, a perseverança do discipulador, tratando o fruto do Espírito, né, Léo? Em cada um.
E é verdade que também cada discípulo vai demonstrar. Alguns correm atrás do discipulador porque está com tanta sede de Deus e que está tão interessado naquilo que Léo está aqui também de prova que alguns discípulos mal batizaram, eles já querem, aliás, nem batizaram, eles já querem discipular. Não, dá alguém para eu discipular? Não, amado, vai com calma, batiza primeiro. Não, mas eu já quero ter alguém para ser meu discípulo. E só para a gente encerrar, pastor, que nossa hora já foi, só uma pergunta minha e aí só para a gente entender aqui. O senhor acha que a idade pode ser um ponto que dificulta no discipulado? Por exemplo, eu tenho 20 anos, não posso discipular uma pessoa de 27. Você acha que a idade é um problema? 20 anos e 27? Que é diferente, Léo, não tem jeito, cara. Eu acho que, não vou dizer que isso vai ser um fator decisivo agora, não. Eu volto a dizer, tem gente que consegue comunicar com todas as idades, eu volto a dizer, é muito difícil isso. Mas uma coisa eu percebi, quando eu falei que eu estava trabalhando a Beatriz de 13, eu me projetei também trabalhar com o irmão dela, que é o meu sobrinho Davi, de 9. E impossível trabalhar com os dois no mesmo tempo. Isso não rola. Tipo, se eu quero sentar, sair, fazer um lanche, tem que ser em tempo diferente. Isso não adianta. Então tem que ser algo muito personalizado, tá? O Davi, eu saí com ele sábado. Eu falei, Davi, ele tem 9 anos. O tio vai pregar numa igreja aqui em Brasília, pertinho. Você vai comigo. E ele falou, tio, eu não vou não. Mas a igreja é bem da hora, bem top. E o pastor lá gosta de skate, eu nem sei se gosta. Eu falei, tem um monte de tatuagem. E tem mesmo, Anderson Silva, acho que vocês devem conhecer. Eu estava na igreja dele sábado, pregando lá. E aí eu falei, vai ser bem legal. E depois eu tive uma surpresa para você. Tem que ter, você tem que comprar um pouquinho. E aí, quando terminou o culto, ele curtiu bastante, teve hip hop e tal. E aí eu fui lanchar com ele. Então, essa definição eu voltei e falei para minha esposa, olha, não adianta, não dá para trabalhar os dois. Então, quando trabalhar com ele sozinho, é um avanço muito especial, o que ele fala, o que ele pergunta. É muito diferente isso. E quando eu trabalho agora, imagine uma pessoa da mesma idade minha, é outro. Então, a primeira resposta que eu estou tentando dar é difícil você sair com um grupo discipulado achando que está discipulando 3 pessoas ou 2 e todo mundo ao mesmo tempo. Pode sim fazer uma confraternização, mas não vai dar para aprofundar em alguma coisa. Agora, essa questão é difícil falar de idade, porque tem gente de 25 anos que dialoga muito bem com quem tem 30, cara, em termos de conhecimento, em termos de. A idade, antigamente, parece que era algo mais decisivo na vida nossa. Hoje, eu acho que eu tenho minhas dúvidas. Hoje eu conversei com um cara de 24 anos, o mesmo assunto que a semana passada eu conversei com um cara de 60. Eu preferi conversar com um cara de 24 anos, o mesmo assunto, são 2 produtores. Então, assim, depende do que você vai falar, depende do que. Tem gente que está com uma mentalidade muito, muito resolvida, é impressionante isso, entende? Mas isso é muito relativo, esse negócio de idade, é igual casamento. Com quantos anos eu caso, cara? Não sei. Quando você faz a pergunta, você não está preparado. Não sei, ou está preparado, vai lá que está também. Não, é uma pergunta que eu faço, porque assim, aqui uma das coisas que a gente procura sempre estabelecer, ainda mais quando eu vou passar um discípulo para um discipulador, é ter uma proximidade, pelo menos, da idade. Para que tenha um contato, digamos que um pouco mais tranquilo, a pessoa sinta mais liberdade na hora de conversar. Então, assim, e às vezes a gente se preocupa com isso, que a idade possa ser um fator que vai dificultar no relacionamento deles, entendeu? Sim. Mas realmente, dependendo do discipulador, ele consegue desenrolar. Por exemplo, eu não sou casado, mas eu já discipulei um rapaz casado, e com filho ainda, por sinal. Foi uma situação muito difícil, digamos, foi um pouco mais... Digamos que foi diferente do que discipular um rapaz solteiro, né? Um menino de 19, um menino de 20 anos. Mas consegui. Mas só que realmente Dá certo. Eu acredito que assim o padre nunca casou, não tem filho, discipula um monte de gente lá, vai dar certo. Fica tranquilo, Léo, com isso. Eu te dou moral pra caramba aqui. Você sabe, você tem moral comigo. Só o inimigo tá se levantando aí contra a tua idade no grupo, que eu tô vendo aí. No de hoje é os amalequitas, pastor. Vamos orar que o inimigo tá furioso. Cara, mas, velho, cai pra cima, assim, olha, é Deus que conecta a gente.
tá? É Deus que conecta a gente. Agora, se você perceber que não está fluindo a idade, você percebe, você sabe. O primeiro contato, esses primeiros encontros, às vezes a gente está falando de coisa tão natural. É tão natural esse contato. O legal do reino é que ele não é engessado, não tem uma forma, cara. É difícil isso demais. Porque a gente tem o Espírito Santo para nos conduzir, nos conectar com pessoas e por aí vai. É muito difícil. Agora, é claro que é natural. Pô, minha maior dificuldade de conversar com pessoas, quando eu estou em um processo de acompanhamento, né? Quando entra no assunto filme. Eu não sei nada de filme. Que filme? Eu não assisto filme. Aí o cara, só fica assim, legal. Aí eu chego aqui, olho em casa, abro no Google, que filme é e tal. Eu gosto de, assim, não é que eu gosto, eu acabei aprendendo, me envolver mais com filmes brasileiros, assim, alguma coisa, documentário, coisa do Brasil. Mas filmes, o que está sendo lançado, Mulher Maravilha, sei lá. Eu assisti Matrix agora, semana passada, de 2000, de 99, sei lá, 1999. Dessa pegada aí Sabia, mesmo. de Matrix, meu, eu tô nem aí para Matrix. Então, assim, Tem 20 anos o filme, é verdade. 20 anos, não é? 2019, 99, eu acho. Entendeu? Então, eu não sou de filme. E a galera gosta muito. Eu tenho um amigo, cara, que conecta demais com gente a partir de filme. E ele fala assim, me dá uma inveja, o cara sabe tudo. Eu falei, meu, você não faz nada na vida, você só assiste filme. Entendeu? Minha esposa também é assim, é dessa parada de filme. Ela sabe de tudo, mas eu nunca vejo ela assistindo filme. Sabe de tudo. Eu falei, onde é que você tá vendo filme? Eu tô acordando à noite. Então, assim, né, os negócios loucos, né? Legal. Mas eu já assisti um documentário bonito ontem, alguma coisa do lixo, um documentário bem bonito no Netflix. Vou procurar para assistir. É, Mas lixo, alguma coisa. Colocou lixo no Netflix, é bem interessante. Assisti Paulo também, Apóstolo Paulo. tem na Netflix, é? Esse não sabia, não. Paulo tá no Netflix também. Vou Às vezes procurar. eu vejo uns filmezinhos aí para conversar com as pessoas também. Eu acho que é um bom ponto de contato. Pastor, então, se a gente já está encerrando nossa sala, Bora, eu cara. queria mais uma vez lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite. Se a gente tivesse que Eu que editar uma agradeço. salva de palmas aqui, a glória de Deus, mas foi Poxa, obrigado. Glória a Deus por tudo. É para minha alegria e para a glória de Deus. Pronto, tá resolvido. foi Valeu. muito edificante a sala, tem muita coisa aqui anotada. Tá? Então, eu particularmente posso dizer que eu aprendi muita coisa, eu descobri muita coisa que, na verdade, eu achava que eu sabia e não sabia. Então, fico muito feliz por isso, tá? E muito Eu obrigado pela sua agradeço. Do fundo disponibilidade. do coração eu agradeço, cara, de verdade. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente vai estar orando agora, encerrando nossa sala. Vamos, Tá? vamos. E eu vou pedir Kel para orar para a gente encerrar. E o pessoal já está perguntando aqui quando vai ser a próxima. Quando vai ser a próxima? Eu tô adorando. Agora, é sério, o tempo fez assim, ó, passou muito rápido. Não deu nem para sentir. Na hora que eu olhei, nossa, já são 10 horas. O que é isso? Bom, obrigado por falar isso. Mas bom mesmo, obrigado mesmo por fazer. Tipo, eu fiquei, desde quando você proporcionou esse pensamento, falei, Deus, como é que eu vou conseguir sintetizar isso, um assunto tão falado? A gente dá isso no seminário, eu me lembro que era um semestre. Como é que eu vou falar um semestre de discipulado e uma live tão rápido? Aí eu tentei sintetizar, não sou muito bom em pitch e essas coisas, não, mas a gente conversa e Deus tira muita coisa para ministrar os corações dessas conversas. Eu sempre acreditei no poder de bons encontros. Eu acho que coisas boas vão acontecer a partir desse nosso contato e eu louvo a Deus por isso. Muito obrigado. Amém. Amém. Olha para a gente, Kel. É nóis. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E a tua bondade, Senhor Deus, que nos permite conexões que não são humanas, são conexões divinas. Obrigada por isso. Senhor, nós agradecemos a Ti pela vida do pastor Eliseu, honramos a vida do Teu filho e te pedimos que o Senhor possa fazer prosperá-lo, Senhor, em todos os aspectos, em sua família, em seu ministério, em toda a sua jornada. Senhor, em cada pessoa, cada discípulo, cada discipulador que ouviu essa palavra, que ouviu essa troca de ideias, Deus, que cada um saia daqui com o coração ardente pela Tua palavra e não desanime, não desista de nenhum dos seus discípulos. Senhor, eu te peço, nos dê um coração perseverante, um coração de discipulador, um coração como Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Um abraço, pastor Eliseu. Em paz, apacentem as ovelhas. Faça como Jesus.